Precisamos tirar, sabe, essa ideia de que o maconheiro, o cheirador de cocaína, o sujeito que usa crack é a pior pessoa do mundo. Não é. Porque nós precisamos acreditar que existe uma doença aí, a dependência química, né? E que existe a possibilidade de você fazer esse tratamento e da pessoa voltar a viver de uma forma bacana, de uma forma muito melhor, sem ter que ficar usando droga o tempo todo, ou talvez não usar mais. Eu não quero usar crack, mas eu vou continuar usando maconha. Será que pode? Olá, meu nome é Mário Pacheco, eu sou o psicólogo Mário Pacheco e, dando uma continuidade aos nossos vídeos, hoje eu trouxe para vocês um assunto bem bacana. Você sabia que nós temos vários vícios e que, por termos vários vícios, nós podemos escolher os menos piores? Através de um exercício de consciência, através de terapias, através de autoconhecimento, né? E por que nós temos vários vícios? Nós temos vários vícios porque nós temos uma propriedade mental, né? O nosso cérebro tem, né? Chamado neuroadaptações, que leva a uma outra propriedade chamada neuroplasticidade, tá bom? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje, tá? Por que nós temos vários vícios? Por que nós podemos escolher os menos piores, né? E quando a gente fala hábitos e vícios, né? Eu queria deixar aqui para vocês algumas informações. Por exemplo, vocês sabiam que apenas 5% dos brasileiros fazem terapia? Será que a gente pode dizer que apenas 5% dos brasileiros se conhecem de verdade? Óbvio que a gente não pode dizer isso, né? Mas apenas 5% dos brasileiros fazem terapia. É um dado, é estatística, tá? Outra informação, 1 em cada 6 brasileiros usa medicamento. Ou seja, ao invés de tentarem se conhecer, ao invés de tentarem mudar através de um exercício consciente, o que ele faz? Ele vai usar medicação. Ele abafa o problema dele. Será que esse uso de medicação também não causa um vício? Hã? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem uma resposta aí na cabecinha de vocês, né? Outra coisa, desde 2018 para cá, mais de 50% dos brasileiros estão sofrendo de depressão, tá? Outra coisa, o Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo. Óbvio que isso se deve a uma gama de mudanças que o mundo tem nos apresentado agora. Mas vai ser um assunto para um outro vídeo, né? Voltando a falar do curso que eu vou lançar, né? Esse curso ele vai ter todas as informações técnicas necessárias, tá? Pesquisas, informações técnicas, estatísticas, literaturas, técnicas de abordagem. Ele vai ter tudo que for necessário para que você possa trabalhar da melhor forma possível com o dependente químico, com o depressivo, com o ansioso. Tudo isso vai ser baseado em literaturas próprias, onde no curso você terá as bibliografias, por exemplo, eu vou citar muito Ronaldo Laranjeira, vou citar muito Marcelo Ribeiro, vou citar muito o curso de especialização em dependência química da Unifesp, em São Paulo, vou citar muito trabalhos que estão sendo feitos nessa área, principalmente ali com aquele pessoal que usa crack ali na Cracolândia, e também os trabalhos que estão sendo feitos com a depressão e com a ansiedade. Então você vai ter bibliografia, você vai ter indicação de livros, por exemplo. Isso aqui são alguns dos livros que eu normalmente costumo usar, e costumo ler, costumo me informar, né? Isso a parte técnica. A parte de pesquisa a gente sempre consegue encontrar com bastante facilidade na internet. Agora, na verdade, e isso tudo é fácil, né? Porque você pode pegar essas informações e tal, mas assim, a parte que eu mais vou me dedicar e é a parte que eu realmente mais gosto nesse curso é o manejo, o como lidar
com o depressivo, com o ansioso e com o dependente químico, porque são pessoas que têm uma personalidade compulsiva, obsessiva, uma personalidade complicada que pode já, inclusive, estar numa outra área. A pessoa pode ter uma personalidade narcisista, pode ter uma personalidade voltada muito para psicose e às vezes até para psicopatia, né? Então tudo isso você vai ver dentro do curso. E esse manejo, ele é muito importante. Porque nós precisamos acreditar que existe uma doença aí, a dependência química, né? E que existe a possibilidade de você fazer esse tratamento e da pessoa voltar a viver de uma forma bacana, de uma forma muito melhor, sem ter que ficar usando droga o tempo todo, ou talvez não usar mais. Cada caso é um caso. Vocês vão ver isso com bastante facilidade, tá? Dentro do processo terapêutico, quando a gente estiver falando de manejo. Por quê? Porque eu vou usar muitos cases. Olha, são muitos anos de experiência, né, trabalhando com dependente químico, então eu tenho várias histórias, não vou nem usar cases, vamos usar. Eu tenho várias histórias para contar para vocês, onde vocês vão poder se guiar por essas histórias. Porque tem uma frase muito interessante dentro do tratamento da dependência química, que é uma frase muito usada naquela literatura dos 12 passos, que diz assim: as histórias são sempre as mesmas, só mudam os personagens. E cada personagem tem uma personalidade. Cada personagem tem uma personalidade. E essa personalidade é o que realmente vai interessar ali dentro daquele processo. Porque você vai ter que fazer um link do manejo com a personalidade, com a história, com a literatura, com os dados, com a substância que ele usa, para você poder, né, dar devolutivas para ele ou aplicar técnicas necessárias para que ele possa mudar, se transformar. Voltando a falar sobre, então, as neuroadaptações. Vamos lá. Primeiro eu acho melhor a gente falar de hábito e vício, né? Hábito. Nós temos vários hábitos, né? Vamos lá. Então, por exemplo, tem aquele local onde você prefere sentar na tua casa, né? Eu prefiro esse local aqui no sofá. Quando eu chego lá para sentar para assistir televisão, se tem alguém sentado naquele local, diz assim: dá para você mudar de lugar porque eu gosto desse. Isso é uma neuroadaptação. Quando você vai trabalhar, se você vai de carro, você tem um caminho que você gosta de seguir, né? Quando existe, por exemplo, algum problema de trânsito, algum acidente, qualquer coisa, você se irrita. Por quê? Porque você já está neuroadaptado com aquele trajeto que você faz, né? O local na cama, o lado da cama onde você dorme, é uma coisa tão simples isso, né? Mas você prefere daquele local, daquele jeito, naquele tipo de... eu durmo assim, encolhido, ou eu durmo aberto, enfim, isso tudo são neuroadaptações. Por quê? Porque você um dia descobriu que aquilo lá é prazeroso para você, então aumentou o seu nível de dopamina. Aumentando o nível de dopamina significa prazer, significa euforia, significa satisfação. Para alguns significa até felicidade, tá? E daí vem a parte da neuroplasticidade. O cérebro neuroplasticamente engloba aquilo. Eita, isso é bom. Eu vou querer sempre fazer dessa forma. Por enquanto pode ser um hábito, mas de repente pode ser um vício. Agora, por isso que eu disse assim, ainda bem que nós temos vários e podemos escolher os menos piores. Porque, por exemplo, uma pessoa que conheceu maconha, conheceu cocaína, conheceu crack, você acha que ela não vai ter uma neuroadaptação? É claro que vai, porque tudo isso aumenta os níveis dopaminérgicos. E ela vai ter uma neuroadaptação e vai ter uma neuroplasticidade. Tudo bem, existe aí sempre um exercício de consciência que vai falar assim: não, eu não quero usar crack, mas eu vou continuar usando maconha. Será que pode? Esqueceu da neuroadaptação? Esqueceu da neuroplasticidade? Porque o cérebro diz assim: eu estou adaptado a não usar crack, mas eu estou adaptado a usar maconha. Não, o cérebro diz assim: eu gosto dessa sensação do aumento da dopamina. É isso que ele diz. E aí você pode migrar para outras áreas. Uma neuroadaptação também, na questão da personalidade, por exemplo, em mentir, em ser perverso às vezes, né? Em ser fantasioso às vezes.
Tudo isso, né, eleva os nossos níveis dopaminérgicos. E aí nós precisamos ter aquele entendimento terapêutico. Eu sou assim, eu preciso começar a trabalhar esse hábito para isso não se tornar um vício. Ou se já se tornou um vício, como é que eu vou tirar isso da casinha do vício e voltar para a casinha do hábito, ou talvez até não querer mais ter esse hábito? Porque o hábito e o vício, eles são na mesma linha. É igual a questão do amor e do ódio, entendeu? Eles estão ali na mesma linha. Então ele vai, é hábito, de repente ele chega aqui perto do vício. Aí, de repente, você vai repetindo aquilo tantas vezes que você se neuroadapta de uma forma, né? Através da neuroplasticidade, que aquilo lá já virou um vício. E daí? Dá para eu reverter isso? Dá, é claro que dá. Porque você não nasceu com isso. Foi um movimento seu que você pode conscientemente começar a melhorar tudo isso, né? Olha, não levem a mal o meu caderninho aqui não, tá? É minha lição de casa, é para eu não esquecer das coisas bacanas que eu tenho que falar para vocês. Então, existe a questão do hábito, existe a questão do vício, existe as neuroadaptações que vão ajudar isso a potencializarem dentro de você. E existe a questão da neuroplasticidade que vai englobar isso e falar isso eu gosto, isso é meu, né? E eu vou reprogramar esse cérebro para funcionar desse jeito. E aí quando eu digo assim, eu posso melhorar isso, eu posso trabalhar isso, eu posso pensar sobre isso? Posso. Por quê? Porque o nosso cérebro, sempre, nossa mente, o nosso cérebro, vamos lá, né? Desde os primórdios, qual é a função? A função é a função de sobrevivência, né? Comer, tomar água, dormir, é sobrevivência. O resto, existe uma consciência junto, que é aqui, ó, o córtex pré-frontal. Isso é uma outra aula, um outro assunto. E o que é pior? Ou melhor, aqui atrás tem um negócio chamado sistema de recompensa, que faz você lembrar daquele prazer daquele hábito, que faz você se lembrar do prazer daquele vício. E aqui estão os armazenamentos, a amígdala, tá, a hipófise, estão os armazenamentos. Então já está tudo guardadinho aqui. Você se lembra, aqui já está armazenado e aqui decide, julga e decide. Esse julgar e decidir é a cereja do bolo onde você vai trabalhar, junto ali com a sua personalidade, junto da forma como você o ambiente que você vive, né? Porque tudo na vida está envolvido o ambiente que eu vivo, como eu vivo, da forma que eu vivo, com quem eu vivo, né? Tudo. São as interações sociais, o laço social, né? Leia Moscovici, que você vai adorar. O laço social, né? Bom, vamos lá. Então eu já falei de hábitos, já falei de vício. Quando é que... Vamos voltar nesse assunto. Quando é que um hábito se torna um vício? Um hábito se torna um vício quando você se neuroadapta, né? Só que por que eu chamo de vício? Eu chamo de vício porque não está sendo bom para mim. Vício é uma coisa que atrapalha a minha vida. Vício é algo que atrapalha a minha vida. Vício é uma palavra que veio do latim chamado vitium, que significa falha ou defeito. Defeito, falha, da onde? Daqui. Então, será que é bom ter vícios? Alguns sim, outros não. Por isso o título. Ainda bem que temos vários e podemos escolher os menos piores. Tá? Por exemplo, vamos lá, mais voltado para a personalidade. Uma pessoa teimosa, muito teimosa, se torna um vício. A pessoa gosta daquilo. Ela cria uma quantidade enorme de dopamina dentro dela quando ela está ali defendendo o que ela acha, o que ela pensa, mesmo às vezes sabendo que não é legal, que o que ela está falando é mentira. Ou então ela, sabe, só está ali por causa do ego dela, tal, entendeu? Tudo isso faz parte. Isso dentro do processo terapêutico, isso dentro do processo do vício, de como se cria o vício, é muito importante. Sabe, não é só a droga em si, não é só a maconha em si, não é só a cocaína em si. É o sujeito num todo. Precisamos tirar, sabe, essa ideia de que o maconheiro, o cheirador de cocaína, o sujeito que usa crack é a pior pessoa do mundo. Não é. Você quer saber? Se você fizer o curso, você vai entender. Na verdade, eles são as melhores pessoas do mundo, tá? São as melhores pessoas do mundo. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é qualquer um que tem peito pra usar droga. Não é. E não é qualquer um também que tem peito
para sair da droga. Tudo isso é muito importante, tudo isso você vai ver dentro do curso. E agora tem uma coisa interessante que eu gostaria de pensar aqui junto com vocês. Às vezes eu tenho alguns vícios e nem sei que eu tenho. Por falta de informação, por falta de eu rever a minha história, né? Então eu vou contar uma história aqui para vocês agora. É uma história interessante, é uma história minha, tá? Uma história pessoal. Para quem assistiu o primeiro vídeo que eu fiz, onde eu me apresentei, eu contei lá a minha história e disse, né, que passei 5 meses usando crack e tal, que eu era obeso, enfim. Eu contei essa história lá. Só que eu esqueci de contar uma outra parte que eu me lembrei e aí acabou agora aqui encaixando nesse assunto. Eu já era viciado e não sabia. Não tinha a mínima ideia. Eu tinha 13 anos de idade, eu já pesava 113 quilos. Eu era baixinho, estava praticamente começando na adolescência e era muito gordo. E precisava, não era nem uma questão de querer ficar mais magro, eu precisava ficar mais magro, porque estava me prejudicando a minha saúde. Então naquela época, olha gente, eu estou falando de 1973. Naquela época, a minha mãe me levou no endocrinologista, ele me passou um remédio que ia me ajudar a tirar a minha fome, que eu ia emagrecer. Só que ele disse assim pra mim: esse remédio é um remédio muito forte, então eu quero que você faça um acompanhamento com um médico cardiologista também, que é para não dar nenhum problema aí no teu coração, porque esse é um remédio muito complicado. Mas naquela época, a gente só conseguia fazer dieta se tomasse medicação. Todo mundo tomava medicação naquela época. Ainda não existiam, a gente não ouvia muito falar sobre alimentação saudável, sobre práticas esportivas. A gente até ouvia, mas era muito pouco. E o que se ensinava dentro da escola pra gente? Naquela época, as escolas tinham educação física, enfim. E aí eu comecei a tomar essas medicações e elas me ajudavam realmente a emagrecer, me ajudavam. Aumentavam demais a minha ansiedade, demais. Eu não sentia que eu tinha processos depressivos, mas provavelmente não tinha mesmo. Por quê que eu não tinha? Porque eu era um adolescente, eu tinha 13 anos de idade. Não tinha problema nenhum, meu problema era só estudar, tirar nota boa na escola e passar de ano. Meu problema era só esse, né? O problema de vida, digamos assim, né? O meu problema físico era a obesidade. E eu não tinha problema nenhum com isso, porque eu sempre gostei de estudar, sempre estudei muito, sempre tirei notas boas na escola e tal. E a ansiedade que aquela medicação me causava, me ajudava a estudar muito mais. E eu até gostava daquilo. E hoje em dia, depois que eu comecei a trabalhar com dependência química, que eu comecei a estudar, que eu comecei a fazer terapias, né? Comecei a entender tudo isso. Eu já era viciado há muito tempo e não sabia. Por quê? Porque eu tomava anfetaminas. Uma medicação muito forte, droga, na verdade, né? É uma droga. E que eu era viciado naquilo e não sabia de jeito nenhum. Não tinha a mínima ideia, né? Durante muito tempo, depois que eu parei de usar drogas, depois que eu parei de usar crack, não passava pela minha cabeça sobre a questão da anfetamina que eu tinha utilizado quando eu tinha 13 anos de idade. Eu usei dos 13 até os 18, 19, mais ou menos, eu utilizei essas anfetaminas. Para piorar a situação, tá? Porque isso também vai ser um assunto aí para um outro vídeo e dentro do curso a gente vai explorar isso bastante. O meu sistema nervoso central estava em formação, porque o sistema nervoso central de uma pessoa só fica pronto quando a pessoa tem 21, 22, 23 anos de idade, né? O que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é uma coisinha que fica bem aqui, ó, sabe? Que a gente fala assim, ó, cuidado com a moleira do bebê e tal. Pois é, lá. Esse sistema nervoso central, biologicamente, ele só fica pronto depois dos 21 anos. Porque para ele atingir a maturação necessária, né, ele precisa de todo esse envolvimento social que a gente tem. Ele precisa de todas essas interações. Só que organicamente ele está se formando, né? Então o que eu fiz durante de 13 a 19, 6 anos? O que eu fiz? Eu coloquei droga junto, né? Aí será que ele se neuroadaptou? Será que a neuroplasticidade já não estava tudo guardadinho ali, ó? Lembra que eu falei para vocês, né, que nós temos tudo guardado e que nós temos um sistema de recompensa? E aí o que acontece? Você emagrece, mas você não sabe que você
utilizou muita droga para isso, foi o que aconteceu comigo. E depois lá na história que eu contei, na minha história lá que eu contei inicialmente, isso não deu muito resultado e aí eu disse que eu fiz a cirurgia bariátrica, né? Só que eu já tinha todas essas informações aqui guardado. E eu precisava potencializar essa dopamina, porque eu já estava magro, eu tinha conseguido ficar magro, mas isso não foi o suficiente para minha dopamina chegar num pico onde eu dizia assim, estou plenamente satisfeito. Não existe isso, né? Não existe plenitude, a grande verdade é essa, é tentando ser pleno, tentando ser feliz, tentando fazer as coisas o tempo todo. É assim que a gente atinge bons níveis dopaminérgicos, né? Quando a gente tenta, quando a gente se arrisca, quando a gente vai atrás. E aí migrou para as compras, migrou para o sexo, migrou para várias outras situações até chegar no crack. Isso era o quê? Isso eram as neuroadaptações. Isso era a neuroplasticidade ali falando para você. Você já está acostumado com isso, meu filho. Você já está acostumado com isso. Você vai ter que dar um jeito nisso. Você vai ter que trazer esse prazer excessivo que você precisa para poder sentir a felicidade que você procura. Mas isso também sugere o quê? Dentro de um campo psicanalítico, dentro de um campo... A imaturidade, a falta de conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você procura entender às vezes assim, será que eu consigo ficar bem? Será que eu consigo ficar feliz? Só de ir para a praia, ficar sentada ali olhando o mar? Ou se... consigo ficar feliz só quando eu encontro a minha família, quando eu encontro os meus amigos. E aí entra toda a questão da personalidade. Será que eu me dou bem com os meus amigos? Será que eu me dou bem com a minha família? Até que ponto eu posso me utilizar dessa satisfação que eu tenho de estar com eles? E na maioria das vezes, no caso do dependente químico, isso não existe. Sabe por quê, gente? Isso daí a gente vai entender muito lá dentro do manejo. Por que isso não existe? Não existe porque o dependente químico tem mania de achar que todo mundo está contra ele só porque ele usa droga. Então, assim, ele reclama do pai, ele reclama da mãe, ele reclama da esposa, ele reclama do namorado, da namorada, ele reclama dos amigos, porque eles ficam falando que eu uso tal, principalmente dentro do ambiente familiar. O dependente químico tem uma mania muito grande de achar que está todo mundo contra ele. Quando, na verdade, está todo mundo tentando falar ou fazer alguma coisa para que ele saia disso, né? Isso são mecanismos de defesa, né? É mecanismo de defesa do sujeito que usa, porque assim, ele chega ao ponto de dizer, eu uso porque minha mãe é assim, eu uso porque meu pai é assim, eu uso porque minha esposa é assim, eu bebo porque meu namorado é assim. Ele chega a esse ponto, né? E também é mecanismo de defesa do pai, da mãe, da namorada, por quê? Porque eu preciso falar alguma coisa para ver se eu consigo me defender do tipo de comportamento que esse cara está tendo, onde eu mostro a minha moral e onde eu mostro o que é certo e o que é errado. Então, dentro de um processo terapêutico, quando o dependente químico consegue entender que isso é um mecanismo de defesa e que isso pode ajudá-lo, ele passa a ouvir. Ele passa a ouvir. E aí, eu já disse isso lá no outro vídeo, 70%, 80% do remédio que o dependente químico toma quando ele está dentro de um processo de tratamento, né? Não é aquela medicação que ele toma por aqui, não. É a medicação que entra por aqui. E essa medicação que entra por aqui se chama o quê? Terapia. E é isso que nós vamos ter no curso. É isso que vai te ensinar. É muito importante. Esse é um momento muito importante. Para fechar esse assunto, olha só, eu usei anfetaminas. Anfetamina hoje em dia, várias anfetaminas hoje em dia não são mais legais, né? Não são mais vendidas. Existe aí pesquisas, né, notícias que mostram, né, que os caminhoneiros usam muito isso, né? Eles chamam inclusive de rebite, né? Para que eles usam isso? Para não dormir, para poder dirigir, para poder ficar a noite inteira acordado, 2 dias acordado, né, para sentir. Parece que você está ligado no 220. A grande verdade é essa. Uma outra coisa muito séria hoje em dia, que também é hábito, né?
e que para muitas pessoas já se tornou vício, é a questão das pessoas terem dificuldade para dormir. A gente ouve muito isso, muito, mas muito mesmo. É muito difícil não ter alguém dentro do setting terapêutico, né, dentro da terapia, que não reclama que não consegue dormir. Ah, eu dormi bem, muito difícil. A maioria não consegue dormir. E por quê? Porque criou um hábito que não é um hábito bacana para que o sistema nervoso central consiga entrar naquele processo de relaxamento, de descansar. Por exemplo, hoje em dia existe aí essa quantidade enorme de informações, né, que a gente vê toda hora na internet, na televisão, enfim, né? Isso tudo é o dia inteiro, todo mundo correndo atrás dessas informações. É o WhatsApp, todo mundo correndo atrás de informação. É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp de novo, são as notícias, é a política. Todo mundo o dia inteiro com esse celular na mão. Quando chega à noite, na hora que descansa, teria que desligar, teria que apagar a luz, teria que se alimentar de uma forma melhor. Porque o cérebro tá a mil, porque o cérebro criou uma quantidade enorme de dopamina, porque o cérebro adora isso, porque o cérebro está neuroadaptado a isso. E aí como é que eu vou fazer? Quando a gente ouve muito, no YouTube tem vários, a higiene do sono, como é que é feito a higiene. E tem gente que não acredita nisso, mas tem que acreditar. Não existe milagre, tá? Só quem faz milagre é Deus, mas isso é lá com ele, né? Mas eu tenho que pedir esse milagre para ele, né? Mas se eu quero fazer alguma coisa para mudar o jeito que eu vivo, quem tem que fazer sou eu. Então eu tenho que tentar essa higiene do sono, que é para ver se eu consigo dormir. Não é sair por aí tomando medicação para apagar, para desligar o sistema nervoso central. Existem várias medicações poderosíssimas aí que fazem isso. E pronto, entra num processo de neuroadaptação, entra num hábito exagerado, neuroplasticamente engloba, vira vício e depois para sair é difícil, é complicado, é muito, 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 muito complicado mesmo. Tá? Então, prestem atenção. Nós temos vários vícios, vários. Não dá para viver sem vício. Desde quando a gente nasce, a gente tem esse movimento, né? A criança sabe qual é a hora que ela tem que chorar para a mãe poder vir atendê-la. A criança sabe que ela tem que chorar na hora que ela tá com fome, na hora que ela tá com sede, entendeu? Pronto, é uma neuroadaptação. Vai virar vício? Pode até ser. Vamos dar um exemplo. Depois ela fica uma criança manhosa. Entendeu? Faz sentido tudo isso? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Tá bom? A questão das neuroadaptações, a questão da neuroplasticidade, tá bom? Por favor, tá? Se você gostou aí do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu gostei ou não gostei, né? Você sabe, eu acho super bacana isso, entendeu? Porque assim, tem algumas pessoas, a maioria fala, né, deixa o seu like e tal, mas o Alexandre Garcia, né, que eu gosto muito de escutar ele fala, deixa o seu gostei e não gostei. E eu acho bacana isso, então assim, deixa o seu gostei ou não gostei, né? Nos siga nas redes sociais, escute os nossos conteúdos e pense na possibilidade de fazer o nosso curso. Ainda vai demorar um pouco para eu lançar esse curso, tá? Primeiro nós vamos estar sempre aqui nos apresentando e trazendo conteúdos interessantes para vocês. Tá bom? Então, olha, hoje nós falamos de hábito, de vício, de neuroadaptações e de neuroplasticidade, dentre alguns outros temas, né, que foi tudo dito aí. Faça o melhor que você puder com a questão do seu pensamento. Pense aí sobre tudo isso. Vamos procurar adquirir mais informações. Você que é terapeuta, você que é dependente químico. Você que trabalha com dependência química, você trabalha com depressão, com ansiedade. Tenha um ótimo dia. E a gente se vê logo, logo. Grande abraço.